Salve, salve pessoal, aqui é o professor Marcelo Sardinha, professor de Geografia, mais uma vez com você, e hoje em especial estaremos trabalhando um pouco sobre a industrialização nos novos países industrializados, e especialmente vamos falar um pouco sobre os tigres asiáticos, né? Então, nosso tema hoje vai trabalhar esse grupo de países aí extremamente importantes no contexto dos países emergentes, estamos falando dos tigres asiáticos. Primeira coisa que nós temos que fazer é diferenciar quem são os tigres dos novos tigres. Então, observe na tela do seu computador o mapa, temos a Coreia do Sul, Taiwan, Hong Kong e Singapura como os tigres asiáticos. Novos tigres asiáticos vão ser então Filipinas, Tailândia, Malásia e Indonésia. Podemos colocar ainda o Vietnã, o Laos e o Camboja nesse grupo, tá? Esses são os chamados novos países industrializados, que se industrializaram pós Segunda Guerra Mundial, e a diferença entre eles foi o ano, né? Então, em 1960 os tigres e mais recentemente os novos tigres asiáticos, tudo bem? Algumas características em comum entre eles seria a produção para abastecimento do mercado externo. Temos aí, com relação aos tigres asiáticos, um maior desenvolvimento socioeconômico, fizeram investimentos em educação, qualificação da mão de obra, e os novos tigres asiáticos, pelas imagens, já constatamos um padrão de vida um pouco menor, tá? Os países conhecidos como novos tigres fizeram a diminuição de impostos, né? Tivemos aí um intenso uso dos recursos naturais desses países, países que não apresentam legislação ambiental, mão de obra bastante barata, inexistência de sindicatos e leis trabalhistas, e concentração do capital nas mãos aí do Estado e do setor privado, tá? Então essas são algumas características gerais entre os tigres asiáticos e os novos tigres. Vamos falar um pouco então sobre Hong Kong. Hong Kong hoje, na atualidade, uma região autônoma da China, já esteve presente, já esteve nas mãos do Reino Unido, é uma região que se apresenta como uma área de 1.104 km², né, em 1842 foi cedida aos britânicos, e aí durante a Guerra Fria recebeu pesados investimentos dos Estados Unidos, Japão e o Reino Unido, tá? Esse território foi devolvido para a China em 1997, com o fim da Guerra Fria, né? E é uma região que não apresenta muitos produtos agrícolas, nem muita pecuária, é uma região que se desenvolve pelas atividades do setor secundário e setor terciário. Temos alguns dados socioeconômicos que posso chamar a atenção para você, entre eles a renda per capita altíssima, 43 mil dólares por habitante. Concentração do PIB no setor terciário e indústria, e uma grande quantidade de pessoas adultas que mostra aí um país em bônus demográfico, uma região em bônus demográfico, ok? Vamos falar um pouco sobre Singapura. Singapura, então, é uma cidade que fica na região da península da Indochina. Então, aqui embaixo você vê, ó, a Indonésia, numa porçãozinha da Indonésia temos, então, a Singapura, né? A independência aconteceu em 1965, a princípio, então, se desenvolveu a região com indústrias de refino de petróleo, eletrônicos, né? Tecelagem e reparos navais, e também em 1980 passa a ser, então, um importante polo de recepção de capital estrangeiro no segmento de indústrias de eletrônica, petroquímica e farmácia, tá? Importante nós entendermos aí que a região se destaca no contexto dos tigres asiáticos e apresenta algumas características bem interessantes do ponto de vista socioeconômico. Entre elas, a renda per capita na casa de 51 mil dólares por habitante. Dizem que a Singapura é a região do globo onde apresenta a maior quantidade de milionários por quilômetro quadrado. E os principais parceiros comerciais seriam aí os países ricos e os próprios tigres asiáticos, ok? Bom, dando andamento aqui, temos ainda a participação de Singapura, né, na composição do PIB, os serviços é o que predomina. E vamos falar um pouquinho agora sobre a Coreia do Sul, né? A Coreia do Sul também um país que se destaca. Essa região teve tensões e conflitos com o Japão em 1905, durante a Segunda Guerra Mundial. Após a Segunda Guerra Mundial ocorre a guerra
onde a península é dividida no paralelo 30, a Coreia do Norte com a Coreia do Sul. E aí nós temos o país recebendo investimentos do que nós chamamos de países capitalistas, né? E se tornou essa potência que nós conhecemos hoje aí, né? É importante nós entendermos que na Coreia do Sul existem os chamados chaebols, que são as antigas famílias agrícolas que passaram a dominar o setor industrial. Estamos falando aí, entre outras marcas, Hyundai, Samsung, LG, são importantes chaebols que controlam a Coreia do Sul. Alguns dados socioeconômicos, né? Temos aqui, então, uma renda per capita na casa de quase 30 mil dólares, né? E as principais exportações têm destino a alguns países da região, como a própria China, a Austrália, o Japão e países como os Estados Unidos. Ok? Dando continuidade aqui, temos, então, a estrutura etária, 72% de adultos, né? E a participação do PIB da PEA concentrada nos serviços, ok? Que seria essa parte do gráfico aqui. Bem interessante a Coreia do Sul também. Taiwan é tida como a ilha rebelde da China, também conhecida como Formosa. Taiwan recebeu os capitalistas na Revolução de 1949, lideradas por Chiang Kai-shek, e aí, a partir desse momento, então, ela passa a receber investimentos dos Estados Unidos e do Japão para fazer frente à ascensão socialista na região, ok? Então é importante a gente entender que durante a Guerra Fria, Taiwan recebeu muitos investimentos dos Estados Unidos e do Japão. Se destaca pela indústria farmacêutica, química, a indústria de eletroeletrônicos, né? É uma regiãozinha muito interessante aí. Vamos dar uma olhadinha nos dados socioeconômicos, renda per capita na casa de 31 mil dólares, perfil de país ou região bem desenvolvida, tá? Os parceiros comerciais não fogem à regra do que você sabe sobre os tigres asiáticos, PIB concentrado no setor terciário e também 72% de pessoas adultas, tá? Esses são os chamados tigres asiáticos. Vamos falar um pouquinho agora sobre os novos tigres, né? São países que receberam investimentos dos tigres asiáticos nos anos de 1990, se deram tão bem que passam a fazer investimentos nesses países aí. Então, a industrialização a partir de 90, né? Então, Malásia, Tailândia, Indonésia, Filipinas, né? São conhecidos tigres asiáticos, fizeram aí o modelo de industrialização igual dos tigres, investindo em educação, especialização da mão de obra, avanço tecnológico e conquista de novos mercados, tudo produzido para abastecimento do mercado externo, né? Então, altos investimentos em desenvolvimento industrial, baixo custo da mão de obra, incentivos fiscais, considerável contingente populacional e facilidade para exportação, né? Então, os novos tigres têm um bom desenvolvimento a partir aí dos anos de 1990, ok? Alguns dados socioeconômicos, né? Quero chamar a atenção aqui para a renda per capita, veja que é bem diferente dos tigres, na casa de 8 e 15, lá era a casa de 20, 30, 50, e a mortalidade infantil, que demonstra ainda a necessidade de um melhor desenvolvimento e distribuição de renda na região, ok? Temos aqui, então, a participação do PIB, né? Em grande parte desses países, o setor terciário e a indústria tem uma participação efetiva. E para a gente fechar aqui essa parte, participação da PEA, né, seria mais nos serviços e na indústria. Setor primário, em todos esses países, você tem uma baixa participação, salvo a exceção da Indonésia e as Filipinas, que aí nós temos grande parte das pessoas participando do setor primário, ok? Aqui nós finalizamos essa parte dos tigres asiáticos. Espero que você tenha gostado. Sucesso e até a próxima.